Você já parou para pensar que existe um domingo no meio da quaresma que não foi colocado ali por acaso? Um domingo que carrega uma luz tão intensa que seria capaz de transformar completamente o seu caminho espiritual, se ao menos você soubesse o que fazer com ela? O calendário marca o 1º dia de março, o 2º domingo da quaresma. E a Igreja, com toda a sua sabedoria milenar, te conduz neste dia até o alto do Monte Tabor, para que você veja o que Pedro, Tiago e João viram. O rosto de Jesus brilhando como o sol, as vestes tornando-se brancas como a luz. Mas há algo que a maioria das pessoas que vai à missa neste domingo vai perder. Há um alerta urgente que precisa ser dito. Há 3 atitudes que Santa Teresa de Ávila, a grande doutora da vida interior, te convida a assumir neste dia, e cada uma delas tem o poder de mudar a direção da sua quaresma para sempre. Você já se sentiu perdido no meio do seu deserto quaresmal? Já acordou numa manhã de domingo com o coração pesado, com a sensação de que a penitência que você começou com tanta força lá no começo do período já perdeu o fôlego? Que a oração está seca? Que o esforço parece não estar chegando a lugar nenhum? Esse peso que você sente não é fraqueza. É o deserto fazendo o seu trabalho. E é exatamente para esse momento que este domingo foi preparado. A transfiguração não foi revelada aos discípulos no início do caminho, quando tudo ainda estava cheio de entusiasmo. Ela veio no meio da jornada, quando as dúvidas começavam a surgir, quando o caminho da cruz estava se tornando real demais para ser confortável. E é para você que está nesse meio do caminho que a luz do Tabor está sendo acesa hoje. Santa Teresa de Ávila escreveu em seu livro da vida que a oração é como cultivar um jardim. Você precisa regar a terra, arrancar os matos, suportar o calor do sol e os dias sem chuva. E há momentos em que tudo parece estéril, em que você olha para o chão e não vê nada crescendo, em que a dúvida sussurra que talvez você não seja capaz, que talvez não valha a pena continuar. É nesses momentos exatos que Deus prepara a surpresa mais bonita, porque enquanto você olha para a superfície e só vê terra seca, as raízes estão se aprofundando em silêncio, buscando a água viva que está mais fundo do que os seus olhos conseguem ver. O 2º domingo da quaresma é a chuva inesperada que cai sobre o jardim do seu coração quando você menos esperava. Antes de revelar as 3 ações que Santa Teresa indica para este domingo, você precisa entender o que está acontecendo espiritualmente neste momento do ano litúrgico. A Igreja não coloca a transfiguração no meio da quaresma por mero acaso teológico. Ela a coloca ali porque conhece a fragilidade humana, conhece o cansaço que bate após algumas semanas de penitência, conhece a tentação de abandonar o que foi prometido na quarta-feira de cinzas. E então, com a ternura de uma mãe que vê o filho prestes a desistir, ela ergue os seus olhos para o alto do monte e sussurra: Olha, filho, olha para quem você está seguindo, olha para quem vale a pena chegar ao Calvário, porque o que aguarda do outro lado da cruz não é o fim, é a glória. Você está no alto do Monte Tabor neste 1º dia de março. Feche os seus olhos por um instante e imagine a cena descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Jesus toma Pedro, Tiago e João e os leva a um monte alto. E ali, diante deles, algo acontece que nenhuma palavra humana consegue descrever completamente. O rosto de Jesus transfigura-se, resplandece como o sol, e as suas vestes tornam-se brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem conversando com ele, e uma voz vinda do alto rompe o silêncio da montanha com palavras que deveriam ressoar dentro do seu peito agora. Este é o meu filho amado, em quem pus todas as minhas complacências. Escutai-o. Você consegue ouvir essa voz? Ela está falando com você hoje. Santa Teresa, em seu monumento espiritual chamado Castelo Interior ou Moradas, ensina que essa mesma luz que transfigurou Jesus no monte não está distante de você. Ela não é algo que pertence apenas ao passado histórico ou às páginas de um evangelho. Ela habita no centro mais profundo da sua alma, naquela morada mais íntima que poucos se atrevem a alcançar, mas que é, segundo a Santa Doutora, o lugar onde Deus espera por cada ser humano, com uma paciência que não tem fim. O Tabor não é apenas uma montanha na Galileia. É um mapa do território interior da sua alma.
E a pergunta que este domingo coloca diante de você é a mais importante de toda a sua quaresma. Você vai subir? Quando Pedro viu aquela glória, quando sentiu o peso daquela presença que enchia tudo de luz e majestade, a sua reação foi imediata e completamente humana. Ele quis ficar. Quis construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Quis capturar aquele momento, preservá-lo, garantir que aquela sensação de plenitude nunca acabasse. E você não faria o mesmo? Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você buscou a oração, não para encontrar a vontade de Deus, mas para encontrar aquele sentimento bom, aquele calor interior, aquela sensação de paz que faz a vida parecer suportável? Santa Teresa foi implacável ao identificar esse erro. Ela chamava isso de buscar as consolações de Deus, em vez de buscar o Deus das consolações. E a diferença entre essas 2 buscas é a diferença entre uma fé madura e uma fé que nunca vai crescer de verdade. Em seu livro da vida, Teresa descreveu com uma honestidade que pode te surpreender o quanto ela mesma caiu nessa armadilha durante anos. Ela confessou que por muito tempo buscou a oração como um refúgio dos problemas, como uma fonte de bem-estar interior, e que só depois de muita luta e de muita graça divina, ela compreendeu que a oração não é um serviço de entrega de consolações espirituais. A oração é um relacionamento, e como todo relacionamento verdadeiro, ele tem momentos de euforia e momentos de aridez, momentos em que você sente tudo e momentos em que você parece não sentir nada. A maturidade espiritual nasce justamente quando você aprende a permanecer no relacionamento independente de como está se sentindo. E é para essa maturidade que o 2º domingo da Quaresma te convida com urgência. A primeira ação que Santa Teresa de Ávila indica para este domingo começa com algo que a nossa cultura moderna considera quase impossível: o silêncio. Não o silêncio de quem não tem nada para dizer. O silêncio de quem decidiu parar de falar para começar a escutar. Teresa definia a oração mental, aquela que ela praticava e ensinava com tanta paixão, como um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Pense nisso por um instante. Um trato de amizade, não uma audiência formal, não um relatório de pedidos, uma amizade. E em toda a amizade verdadeira, há momentos em que as 2 pessoas simplesmente ficam juntas, sem precisar preencher o silêncio com palavras, porque a presença já é suficiente. Neste 1º dia de março, a primeira coisa que Santa Teresa pede que você faça é fechar a porta do seu quarto, ou encontrar um lugar tranquilo e praticar esse silêncio de amizade com Jesus. Desligue as telas. Afaste-se das notificações, das conversas, dos compromissos que ficaram pendentes. Sente-se diante do Senhor, seja mentalmente em oração ou fisicamente diante de uma imagem sagrada, e simplesmente olhe para Ele. Não se preocupe em recitar orações bonitas. Não se cobre pela distração que certamente vai aparecer. Apenas olhe. E deixe que Ele olhe para você. Porque é nesse olhar mútuo, nesse repouso silencioso na presença do amado, que a água viva da graça começa a irrigar a terra mais seca do seu coração. Você já tentou isso e sentiu que não conseguiu? Que a mente foi para tudo menos para Deus? Que os pensamentos apareceram em fila? Que a inquietação interna tornava o silêncio mais barulhento do que o mundo lá fora? Santa Teresa conheceu esse mesmo desafio. Em seu livro da vida, ela descreveu a mente humana como um moinho de vento que não para de girar, e disse que durante anos lutou contra essa agitação interior, mas ela aprendeu algo valioso. A oração não é prejudicada pelas distrações que surgem contra a nossa vontade. Ela é prejudicada quando nos deixamos vencer pelo desânimo e desistimos. Cada vez que você gentilmente traz a sua atenção de volta para Jesus, cada vez que você recusa a distração e retorna ao centro, isso em si já é oração. Isso em si já é amor. A força espiritual que nasce desse silêncio de oração não é apenas uma sensação boa que dura algumas horas. Ela é uma transformação real e progressiva do interior da sua alma. Os padres da igreja ensinavam que a contemplação
é o ato pelo qual a alma é moldada à imagem de Cristo. Assim como o ferro que fica muito tempo perto do fogo acaba absorvendo o calor até o seu próprio centro. Você que passa tempo em silêncio diante do Cristo transfigurado, começa, sem perceber, a absorver a sua luz. A sua paciência começa a aparecer nas suas reações. A sua misericórdia começa a moldar o seu olhar sobre as pessoas ao seu redor. A sua força começa a sustentar os seus ombros nas horas mais difíceis. O silêncio de oração não é uma fuga da vida real. É a preparação mais concreta que existe para enfrentar a vida real, com algo que o mundo não consegue oferecer. Depois de descer do Monte Tabor, Jesus não ficou olhando para trás com saudade daquele momento glorioso. Ele desceu e começou a apontar para a sua paixão. Ele disse aos discípulos o que estava por vir: sofrimento, rejeição, entrega. E é aqui que entra a segunda ação que Santa Teresa indica para o segundo domingo da Quaresma. Uma ação que vai exigir de você uma coragem que só nasce da oração. Ela te pede que você abrace a sua cruz cotidiana sem murmuração. Não a cruz do martírio heróico dos romances espirituais. A cruz de todo dia. A cruz que tem o rosto das pessoas com quem você convive. A cruz que tem o peso das situações que você não escolheu e não pode mudar. Santa Teresa escreveu com uma clareza que não deixa espaço para ilusões. Quem de verdade ama a Deus, não escolhe o caminho mais confortável. Ela afirmava que a cruz é a porta que dá acesso aos maiores segredos de Deus, e que quem a recusa está recusando justamente o encontro mais profundo com o Senhor. Isso não é um convite ao masoquismo espiritual. Não é uma glorificação do sofrimento pelo sofrimento. É o reconhecimento de que a vida humana, marcada pela ferida do pecado original, inevitavelmente contém dor, contrariedade, limite. E que a questão não é se você vai sofrer, mas o que você vai fazer com o sofrimento que inevitavelmente chega. Você vai deixá-lo te endurecer? Ou você vai deixá-lo te transformar? Pense agora naquele relacionamento difícil que você carrega. Pode ser com um familiar que te magoa repetidamente, com um colega de trabalho que parece tornar tudo mais complicado, com uma situação doméstica que consome as suas energias sem dar trégua. Pense naquela limitação física que te impede de fazer o que você gostaria, na dor que aparece quando você menos precisa dela, na canseira que não passa mesmo depois de dormir. Pense na humilhação que você sentiu recentemente e ainda não conseguiu digerir completamente. Santa Teresa te olha nos olhos através dos séculos e diz: essas são as suas cruzes, e elas foram permitidas pelo mesmo Deus que permitiu que o Calvário existisse. Não para te destruir, para te esculpir. A chave para transformar o peso das suas cruzes em combustível espiritual está na aceitação. Não a aceitação passiva e resignada de quem não tem saída. A aceitação ativa e amorosa de quem decidiu confiar que o Pai sabe o que está fazendo. Santa Teresa ensinava que quando a alma aceita as contrariedades sem murmuração e as oferece a Deus com amor, ela alcança um nível de união com Cristo que nenhuma consolação espiritual consegue proporcionar. Porque no sofrimento aceito com amor, você não está apenas observando o Calvário de longe. Você está participando dele. E quem participa do Calvário, segundo a promessa do Evangelho, participa também da ressurreição. Neste primeiro dia de março, diga isso com o coração: Senhor, aceito esta cruz. Esculpe a minha alma com ela. Faça dela o que tu quiseres. Existe uma terceira ação que Santa Teresa de Ávila considera indispensável para quem quer caminhar verdadeiramente neste segundo domingo da Quaresma, e ela é talvez a mais desafiadora das três, justamente porque atinge o que a nossa época mais protege: os apegos. Não os apegos óbvios, aqueles que qualquer pessoa reconheceria como problemáticos. Os apegos sutis, escondidos atrás de coisas que parecem legítimas e até boas. O apego à sua própria imagem espiritual. O apego à necessidade de ser reconhecido e aprovado. O apego ao conforto emocional nas suas orações. O apego ao controle sobre os rumos da sua própria vida. Santa Teresa identificou esses apegos com uma precisão que não envelhece, e ela sabia por experiência própria o quanto eles aprisionam a alma. Em uma das suas composições poéticas mais famosas,
aquela que começa com as palavras "nada te perturbe, nada te espante, tudo passa", ela condensou em versos simples uma verdade espiritual que levou décadas para amadurecer dentro dela. Tudo passa. Os sofrimentos passam. As consolações também passam. As glórias humanas passam. As humilhações passam. O que permanece é apenas Deus. E a alma que aprendeu a se apoiar somente sobre o que não passa encontra uma liberdade que o mundo não consegue oferecer nem retirar. Mas chegar a esse lugar exige um desapego que não é natural, que não nasce do esforço humano, que só pode ser dado como um dom quando a alma se coloca diante de Deus com as mãos abertas e diz: "Leva o que quiser, fica com o que quiseres". Neste primeiro dia de março, identifique honestamente aquele apego que mais te prende. Pode ser a busca incessante por aprovação das pessoas ao seu redor, aquela necessidade de saber que os outros te admiram, que estão satisfeitos com você, que te veem como alguém espiritualmente avançado. Pode ser o apego ao conforto financeiro que te faz tomar decisões com medo, em vez de tomar decisões com fé. Pode ser, como Santa Teresa alertava com frequência, o apego às consolações na oração, aquela dependência das boas sensações espirituais que faz você entrar em crise quando o período de aridez chega. Seja qual for o apego que você identificou, o exercício que a santa propõe é simples na descrição e profundo na execução. Coloque esse apego no altar da sua renúncia e ofereça-o a Deus como um incenso que sobe aos céus. A liberdade espiritual que nasce do desapego não é um vazio frio. É a abertura de um espaço dentro da sua alma que Deus pode preencher com a sua presença de maneiras que você nunca imaginou enquanto esse espaço estava ocupado por outras coisas. Santa Teresa descreveu esse processo nas 7ª moradas do castelo interior com uma beleza que emociona. Quando a alma finalmente se liberta de tudo que não é Deus, ela descobre que o que encontra no centro do castelo interior não é um prêmio que ela conquistou, mas uma presença que sempre esteve lá, esperando pacientemente que ela chegasse. O desapego não é uma perda. É a maior descoberta que um ser humano pode fazer nesta vida. Você chegou até este ponto desta jornada espiritual e agora precisa entender algo que amarra tudo o que foi dito antes. O silêncio da oração, o abraço à cruz e o desapego dos apegos não são 3 exercícios espirituais independentes. Eles são 3 portas que levam ao mesmo lugar. E esse lugar tem nome: a Eucaristia. Santa Teresa tinha uma devoção à Sagrada Eucaristia que transbordava de cada página que ela escreveu. Ela entendia, com uma profundidade que a Igreja tarde confirmou ao declará-la doutora da Igreja, em 1970, que o Cristo que resplandeceu no Tabor é o mesmo Cristo que se esconde sob as aparências do pão consagrado em cada missa celebrada em cada canto do mundo. Quando você se aproxima da comunhão neste segundo domingo da Quaresma, com um coração que cultivou o silêncio, que abriu os braços para a sua cruz e que afrouxou os grilhões dos seus apegos, algo acontece que vai além da compreensão racional. A mesma glória que Pedro, Tiago e João viram no alto do monte entra nas suas veias, não de forma visível e espetacular como foi no Tabor, de forma oculta, silenciosa, mas tão real quanto aquela. A transfiguração não é apenas um episódio histórico registrado nos evangelhos. Ela continua acontecendo em cada tabernáculo, em cada missa, em cada coração que recebe o Senhor com disposição verdadeira. Você vai à missa neste domingo sabendo disso? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 556, ensina que a transfiguração foi dada aos apóstolos para que eles suportassem o escândalo da cruz quando ela chegasse. Essa é a função da luz que você recebe na Eucaristia. Não é uma recompensa pelo esforço quaresmal. É um sustento para o caminho que ainda falta percorrer até a Páscoa. É a provisão que o Pai coloca nas suas mãos para que você não desfaleça no deserto. E quanto mais consciente você for dessa realidade ao receber a comunhão, tanto mais profundamente essa provisão vai nutrir a sua alma. A missa não é apenas um ritual de domingo. É o Monte Tabor que desce até a sua altura para que você possa ver, com os olhos da fé, quem está te acompanhando no caminho. Santa Teresa de Ávila,
no capítulo 8º do seu livro da vida, descreveu a oração como o único meio pelo qual ela conseguia sobreviver aos períodos mais áridos da sua vida espiritual. Ela havia passado por quase 20 anos de oscilação entre a oração e o abandono dela, e escreveu com uma honestidade cortante que cada vez que se afastava da oração, era como se alguém apagasse a luz dentro dela, e que cada vez que retornava, mesmo que as sensações não voltassem imediatamente, havia algo que se reacendia no fundo mais fundo da sua alma. Você conhece esse ciclo? Você já viveu essa oscilação entre a devoção fervorosa e o afastamento frio? Se sim, você está em boa companhia. E a mensagem de Teresa para você é a mesma que Deus lhe deu nos seus momentos de retorno. Volta. Só volta. Isso já é suficiente. A Quaresma existe precisamente para criar as condições internas que tornam esse retorno possível. O jejum, a penitência, a esmola e a oração não são fins em si mesmos. São meios. São ferramentas que a Igreja coloca nas suas mãos para escavar o chão endurecido do seu interior e torná-lo capaz de receber a semente da Páscoa. E o segundo domingo da Quaresma é o momento em que o Senhor sobe ao monte contigo para te mostrar por que vale a pena continuar escavando. A glória que você vislumbra hoje no Tabor é a promessa do que espera do outro lado de todo o esforço, de toda a aridez, de todo o peso que você ainda vai carregar até a Sexta-feira Santa. Não é uma promessa distante. É uma realidade já presente, velada, esperando para ser revelada plenamente. Pense por um momento nas pessoas que estão ao seu redor e que também estão neste caminho quaresmal. Talvez um familiar que você sabe estar passando por uma seca espiritual profunda. Talvez um amigo que não vai mais à missa e que parece ter desistido de procurar Deus. Talvez alguém que você conhece superficialmente, mas cujo olhar carrega um peso que você já reconheceu antes porque já foi o seu próprio olhar. Santa Teresa tinha uma consciência aguçada de que a jornada espiritual nunca é completamente individual. Ela entendia que a transformação que acontece dentro de uma alma tem ondas que se espalham para fora, tocando e curando o que está ao redor, muitas vezes sem que a pessoa transformada perceba o que está acontecendo. O amor que você cultiva no silêncio da oração não fica preso dentro de você. Ele transborda. A paciência que você exercita ao abraçar a sua cruz, sem murmurar, torna-se um bálsamo que você derrama, sem palavras, sobre as pessoas que estão ao seu lado. O desapego que você pratica ao soltar os seus apegos libera as suas mãos para segurar com mais firmeza a mão de quem está precisando ser segurado. Santa Teresa dizia, com aquela objetividade castelhana que tanto a caracterizava, que Deus não tem outras mãos neste mundo senão as nossas, e que quanto mais vazias estiverem as nossas mãos de nós mesmos, mais úteis elas serão para a sua obra. A sua Quaresma não é só a sua Quaresma. Ela está, invisível e poderosamente, servindo a um plano muito maior do que você consegue ver. Você chegou ao ponto em que precisa tomar uma decisão. Não uma decisão heróica que vai resolver tudo de uma vez. Uma decisão simples, pequena, concreta, que pode ser tomada ainda hoje, neste 1º dia de março. A decisão de escolher uma das 3 ações que Santa Teresa indicou e praticá-la agora. Só uma. Não precisa ser as 3 ao mesmo tempo. Pode ser apenas fechar os olhos por 10 minutos e ficar em silêncio diante de Deus, sem pedir, sem recitar, apenas estar. Pode ser olhar para uma das suas cruzes e dizer com a boca ou apenas com o coração que você a aceita. Pode ser identificar um apego e fazer um ato interior de soltura, colocando aquilo nas mãos de Deus com confiança. A santidade que Teresa pregava não era a santidade dos êxtases e das visões. Ela deixou isso muito claro em vários de seus escritos. A santidade verdadeira, a que ela buscou e encontrou, é feita de atos pequenos e constantes. É feita de fidelidade quando a fidelidade custa caro. É feita de silêncio quando o silêncio é difícil. É feita de abraço à cruz quando o instinto grita para fugir. É feita de desapego quando tudo em você quer segurar. Esses atos pequenos repetidos com amor, tecidos dia após dia no pano da sua vida ordinária,
formam uma obra que só o céu consegue avaliar com precisão. E o segundo domingo da Quaresma é um convite urgente para que você retome esse tear e continue a tecer, fio a fio, o tecido da sua santidade. A luz que você viu no alto do Tabor neste domingo vai diminuir quando a semana começar. O trabalho vai voltar. As preocupações vão voltar. As pessoas difíceis vão voltar. As tentações de murmurar, de se apegar, de abandonar a oração vão voltar. E nesse momento, você vai precisar lembrar do que viu hoje. Santa Teresa tinha uma prática que ela mesma descreveu nos seus escritos. Durante os períodos de aridez, ela recordava os momentos de graça que já havia experimentado, e essa recordação se tornava uma âncora que a impedia de se deixar levar pela corrente da desolação. Guarde a luz deste domingo no seu coração como quem guarda um tesouro. Não para se apegar a ela, porque ela também vai passar, mas para que ela sirva de prova viva, quando a escuridão vier, de que o Senhor existe, está presente e continua te amando. O caminho que ainda resta até a Páscoa vai exigir de você coisas que você talvez ainda não saiba que tem. Vai exigir uma fidelidade que vai além do sentimento. Vai exigir uma coragem que vai além da força humana. Vai exigir uma confiança que vai além da lógica. Mas o Deus que hoje te mostrou o rosto de Jesus brilhando como o sol não te colocou nesse caminho para que você falhasse. Ele te mostrou a glória antes da paixão porque sabe que você vai precisar dessa memória. E Santa Teresa, que caminhou por esse mesmo deserto e chegou a cumes que poucas almas atingiram, te estende a mão através dos seus escritos e te diz: você não está sozinho neste caminho. Nunca esteve. E nunca vai estar. Nada te perturbe. Nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Essas palavras que Teresa escreveu séculos atrás são o resumo de tudo que foi dito até aqui. São a síntese mais precisa do que o segundo domingo da Quaresma quer plantar dentro de você. Não uma emoção que vai durar até amanhã. Uma certeza que vai durar para sempre. A certeza de que o Deus que transfigurou Jesus no Tabor é o mesmo Deus que está transfigurando você agora, lentamente, pacientemente, com um amor que não tem pressa porque tem eternidade. E essa transfiguração, iniciada na pia batismal, aprofundada em cada Eucaristia, sustentada em cada oração fiel, tem uma destinação que supera tudo que o seu coração já ousou desejar. Você que chegou até o fim desta reflexão, que acompanhou cada palavra, cada desafio, cada convite ao silêncio e ao desapego e ao abraço da cruz, precisa saber de uma coisa que talvez seja a mais importante de tudo. O fato de você estar aqui, ouvindo, buscando, perguntando, desejando mais do que a superfície espiritual pode oferecer. Esse fato em si já é uma graça. Deus não atrai para si as almas perfeitas. Ele atrai as almas inquietas. As almas que sabem que ainda não chegaram e que não conseguem se contentar com menos do que o verdadeiro absoluto. E essa inquietação que você sente, esse desejo que não se satisfaz com nada do que o mundo oferece, é o sinal mais claro de que aquele que te criou para si mesmo ainda está trabalhando dentro de você. Santa Teresa de Ávila passou décadas sendo trabalhada por esse artesão invisível e paciente. E ela chegou a um ponto em que não apenas aceitou esse processo, mas o desejou com ardor, compreendendo que cada escultura só pode ser avaliada quando está terminada, e que a obra que Deus faz em uma alma tem uma perfeição que vai além de qualquer padrão humano. Você ainda está sendo esculpido. Os golpes do cinzel às vezes doem. As formas que estão sendo tiradas de você, às vezes eram coisas que você amava. Mas a figura que está emergindo é mais bela do que você consegue imaginar agora. Confie no artesão. Confie no processo. Confie na Quaresma que ainda falta percorrer. Porque o que aguarda do outro lado não é apenas a Páscoa de um ano. É a Páscoa eterna. A luz que desceu sobre o Monte Tabor naquele dia em que Pedro quis construir as suas tendas, continua descendo. Ela desce sobre os altares em cada missa. Ela desce sobre as almas em cada comunhão recebida com fé. Ela desce sobre os corações que, mesmo no meio do deserto quaresmal, decidem parar, silenciar e levantar os olhos para o alto.
Você é um desses corações neste primeiro dia de março. E a sua decisão de agir, de praticar o silêncio, de abraçar a cruz, de soltar os apegos, de receber o Cristo Eucarístico com toda a disposição que você tem, essa decisão tem um peso eterno que você vai entender plenamente apenas quando chegar à outra margem. Por ora, basta dar o próximo passo. Com fé. Sempre com fé.